Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque fizeste-vos negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã, talvez tenha um título assim um bocado exagerado. O que comigo não é difícil, eu tendo a exagerar. Não é? Mas o título do sermão chama-se Jesus ama crianças, não adultos que se portam como elas. O que também não é justo, não é? Porque às vezes nós comportamos com crianças e isso não quer dizer que Jesus não nos ame. Mas tu, acho que percebes o título da mensagem. Esta mensagem serve para eu te dizer que há maneiras que nós às vezes temos de não querermos crescer. E que a Bíblia não facilita, a Bíblia não quer que tu não cresças. Pronto, assim dito de um modo mais simplificado, a Bíblia não quer que tu não cresças. A Bíblia quer que tu cresças. E agora não estou a pensar em crescer tamanho. Estou a pensar crescimento espiritual. Portanto, a Bíblia não quer que tu não cresças. Porque se tu não cresces espiritualmente, é um sinal que tu não tomas Jesus como o melhor que existe. Se não houver em ti um desejo de tu crescer espiritualmente, o que o texto bíblico te está a dizer é que tu não te apercebes que de facto Jesus é a melhor pessoa que existe. Jesus é a melhor coisa que existe. Não há nada melhor do que Jesus. Então, esta é a mensagem que eu quero pregar. Uma vez mais nós vamos orar. Queremos ser sempre uma igreja que ora bastante e vamos pedir que o Espírito Santo faça acontecer isto na nossa vida, porque por muita preparação que eu possa ter comigo ao ouvir pregar esta mensagem, nós acreditamos mesmo que aquilo que faz acontecer a mensagem na nossa vida não é o dom de quem prega, nem sequer é a atenção de quem ouve. Apesar de ser interessante que quem prega se tenha preparado e também seja interessante que quem está a ouvir esteja atento. Mas precisamos, e é isso que vamos pedir agora uma vez mais, do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós gostamos mesmo de estar aqui. Quando nós nos encontramos aqui em Algés, a nossa vida vem ao de cima, as alegrias, as tristezas. Hoje já agradecemos por coisas juntos, chegada de documentos, ainda melhor do que um documento, a chegada da Eloá. Senhor, tanta coisa boa a acontecer na nossa vida, ao mesmo tempo há ansiedades, há receios, coisas que talvez nós até não tínhamos partilhado, mas que Tu conheces. Obrigado por Tu nos conheces melhor do que nós próprios nos conhecemos a nós mesmos. E, portanto, isso é sinal que não precisamos de estar aqui com fingimentos. Ó Senhor, que isso também nos ajude a que a nossa relação seja estreita uns com os outros, de amizade. Obrigado pelo tempo em que Algés tem tornado o nosso grupo de amigos, o nosso grupo de irmãos.
Ó Senhor, ajuda-me agora a pregar esta mensagem, para que ela atinja os corações com aquilo que cada pessoa precisa de ouvir. É isso que nós te pedimos. Uma vez mais, não te pedimos no nosso esforço, porque o nosso esforço só não chega, mas pedimos no nome de Jesus. A igreja pode responder com força? Amém. Volta a colocar o texto diante dos teus olhos, por favor. Vou dar aí uns segundos para ir a Hebreus 5. Tiago, levanta também um bocado mais o som, que a minha voz já é fraca, mas ela hoje está mais para baixo. Então é pelo menos para isso, para eu ter outro conforto. Obrigado, meu irmão. Vou dar uns segundos. Olha aí para Hebreus 5. Nós lemos este capítulo todo, e ele tem muito que se lhe diga. Eu depois vou voltar a ler alguns excertos numa tradução, na tradução da Bíblia para Todos, porque eu acho que de certa maneira ela ajuda. Mas eu quero começar por fazer aqui um pequeno mapa neste capítulo 5. E preciso da vossa ajuda. Para estarmos despertos, são 13h41. Portanto, eu sei que nós temos muitas vezes um período em que relaxamos a seguir ao almoço. É por isso que as igrejas que têm fogo nunca se reúnem a esta hora, porque é mais difícil ter fogo a esta hora. É mais fácil, ou mais cedo ou mais tarde. Agora esta hora é mesmo aquela hora complicada. Mas então, para nós tentarmos assim, cada um traz os seus fósforos e tenta pegar fogo a si mesmo e ao outro, está bem? Então vou fazendo algumas perguntas para tu ires respondendo também. Nós começámos a falar acerca desta carta, não tanto porque queremos fazer um estudo muito sistemático da carta aos Hebreus, mas nós queremos conhecer quem Jesus é. Então, compreendemos que no contexto deste livro, desta carta que foi escrita aos Hebreus, era pessoal que estava a ficar um pouco aflito porque ser cristão custava e provavelmente estava a começar a aparecer alguma discriminação para aqueles cristãos que tinham origem judaica, que tinham origem hebraica. Daí a carta aos Hebreus. Então, como as coisas estavam a ficar complicadas para aquele pessoal, qual era a tentação daquele pessoal? Força, quero ouvir a igreja. Qual era a tentação daquele pessoal? As coisas estão a ficar difíceis? Voltar ao judaísmo. Talvez se eu voltasse à minha religião de origem, eu não passasse tão mal como estou a passar agora. Então, o que é que o autor da carta aos Hebreus, há muita discussão acerca de quem seria, ainda hoje não há uma convicção final, qual é o raciocínio dele? Ele é um homem muito inteligente, ele é um homem muito culto, ele é um homem com grande conhecimento do Velho Testamento e ele começa logo no capítulo 1 a pegar nas coisas que são ótimas no Velho Testamento, nas coisas que são ótimas no judaísmo e a compará-las com Jesus. No capítulo 1, quem é que ele chamou a atenção? Jesus foi comparado com anjos. E o autor disse, os anjos são bons, mas Jesus Cristo ainda é melhor. No capítulo 2, Jesus foi comparado também ainda com quem? Tanto a ajudar, também continua a ser comparado ainda com anjos. Mas no capítulo 3 é trazida uma pessoa nova. Quem é que é a pessoa no capítulo 3? Moisés. Moisés é muito importante, mas o autor está a dizer, pessoal, Moisés é incrível, mas Jesus ainda é melhor. No capítulo 4, Jesus é comparado com os próprios antepassados. Okay? Os próprios antepassados dos judeus, aqueles que saíram do cativeiro do Egito. E que não chegaram facilmente à terra prometida, porque era pessoal tramado, de coração difícil, com mau feitio. Deixa-me usar aqui uma comparação, isto porque durante o tempo de oração tu podes sempre chegar meia hora antes. Nós temos um tempo de oração para os adultos e escola dominical para os mais novos. E o Tiago partilhava no tempo de oração, eu agora não quero falhar a expressão que o Tiago usou, mas o Tiago disse alguma coisa como, eu antes de ter este emprego, como é que foi, Tiago? Como é que tu disseste? Antes de ter este emprego? Achava-me isento de ira. Tu disseste ira. Eu acho que tu não disseste ira originalmente. Exatamente. Olha lá. O Tiago disse assim, eu antes deste emprego achava-me isento de raiva. Não é? O Tiago achava, agora sou eu a comparar, ele não disse isto, agora vou ser eu que vou adaptar. O que é que o Tiago no fundo julgava? O Tiago julgava que se ele fizesse parte dos judeus que foram libertados do Egito, o que é que o Tiago julgava? Eu não disse nada, agora sou eu que estou a pôr palavras na boca dele. Mas o Tiago julgava que ia chegar à terra prometida num instante. Porquê?
Porque é quando o nosso coração vem ao de cima que nós nos apercebemos que podemos fazer muito mais confusão do que julgávamos. Então, ao dizer isto, eu estou a favor do Tiago. Hein? O Tiago representa cada um de nós. Aliás, a coisa bonita é ele ter admitido, porque alguns de nós não admitimos tão facilmente. Então, aquele povo, quando saiu da terra prometida, quando saiu do cativeiro, julgava que chegava à terra prometida num instante. Tinham expectativas exageradas acerca de si próprios. Ora, no capítulo 4, a comparação foi feita com aquele pessoal, para obviamente dizer que Jesus, neste caso, era claramente melhor do que aquele povo. Agora, quando entramos no capítulo 5, qual é a comparação que está a ser feita? É entre Jesus e os sacerdotes. Explica-me lá a mim, que eu não percebo nada de Bíblia, o que é um sumo sacerdote. Aliás, não precisa de ser o sumo sacerdote. Só um sacerdote. O que é um sacerdote? Eu não percebo nada de Bíblia. Tu é que cresceste na igreja, eu não. Portanto, eu não sei nada disso. O que é um sacerdote? Explica lá. Do templo. E neste caso, que templo em particular? Imagina, Vitória, eu não sei nada de Bíblia. O templo dos judeus. Então os judeus tinham um templo, ainda antes de ter um templo, também já tinham esta classe sacerdotal. O que é que o sacerdote faz, então? Qual é o lugar que ele ocupa? Está entre o quê? Entre quem, se quisermos? Então o sacerdote é a pessoa que está entre ti que és um. O que é que tu dirias, Vítor? Nós somos pecadores e Deus, que não é pecador. Então o sacerdote medeia. O sacerdote está lá no meio da confusão de um povo que peca, somos nós, e de um Deus que não peca. Aliás, se tu reparares, e eu sei que estou a andar agora muito rápido, mas a partir do verso 1 até o verso 4, tu encontras no texto algumas qualificações do sacerdote, o job description. E agora estou a ler na tradução Bíblia para Todos. Todo o sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e nomeado para servir a Deus em favor deles. Tal e qual o que o Vítor acabou de explicar. A missão do sumo sacerdote é apresentar-lhe ofertas e sacrifícios pelos... Qual é a palavra que tens aí? Pelos pecados. Agora repara, uma coisa curiosa, ainda nestes 4 versos, como ele próprio, o sumo sacerdote, tem muitas fraquezas. Este sumo sacerdote tinha muitas fraquezas. Ele está em condições de ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Porquê é que ele está em condições? Porque ele também comete erros. Como este sumo sacerdote comete erros, ele percebe bem o povo que ele tem de representar, porque cometem erros como ele comete. Mas mais... Verso 3. Por isso, este sumo sacerdote deve oferecer sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. E verso 4 ainda. Ninguém toma por si este honroso cargo de sumo sacerdote. O chamamento para isso tem de vir de quem? Deus. Precisamente como aconteceu com Arão. Então, 2 coisas muito interessantes que estão aqui a ser ditas é que para este sumo sacerdote existir, ele tinha de ter uma ligação com as pessoas que representa, que são tão pecadores como ele é, mas ele tinha de ser chamado ao serviço por quem? Por Deus. E aqui já está a fazer esta distância que o Vítor bem explicou. Ele tem de estar entre os pecadores... E ele tem de estar entre os pecadores chamado por Deus. Mas, a partir do verso 5, tu vais agora compreender a qualidade de Jesus ser chamado Filho de Deus. Também não foi Cristo que tomou por si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Foi Deus que o chamou para isso, ao dizer, tu és o meu filho, desde hoje sou o teu pai. Portanto... Primeiro o texto diz quais eram as 2 características necessárias para haver um sumo sacerdote, que é, ele tem de representar o povo, tem de se identificar com o povo, ele é imperfeito como o povo que representa e ele tem de ser chamado por Deus. E agora faz-se uma ligação para Jesus, porque Jesus foi chamado por Deus também. Jesus começa a entrar na história. E noutro lugar, no verso 6, diz também, serás sacerdote para sempre à maneira de Melquisedeque. Acerca de Melquisedeque vai ficar para depois. Esta história de Melquisedeque tem sempre muita graça. Está cheia ainda hoje de grandes debates, mas hoje não vamos tratar de Melquisedeque, embora ele é chamado já 2 vezes para esta conversa. E olha aí o verso 7. Durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus, que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas.
E Deus ouviu o seu pedido por causa da sua dedicação. Todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu. Terminada a sua missão, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus nomeou-o como sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Sabes, os teólogos debatem muito esta parte do texto, até pelo facto de se mencionar do sofrimento que Jesus teve. E dependendo da abordagem que se faz, há aqui questões que podem ser debatidas. Aliás, qualquer linha da Bíblia, como vocês calculam, suscita sempre muitos debates entre os teólogos. Geralmente os teólogos são pessoas já muito dadas para o debate. Mas uma coisa interessante que eu quero chamar a tua atenção aqui, e lembra, tu podes sempre colocar perguntas acerca da mensagem. Nós, à quinta-feira, lá na Igreja-Mãe, na Lapa, falamos acerca disso. Ainda, por exemplo, agora na quinta-feira passada, falámos acerca de algumas perguntas, algumas que estavam diretamente relacionadas com a mensagem e outras, e, portanto, eu quero sempre encorajar o pessoal a fazer em Algés também, ter essa oportunidade. Mas aquilo que eu quero chamar a tua atenção nesta parte é uma coisa simples. Jesus sofreu a sério para que tu possas compreender que a obediência dele faz toda a diferença. Estou a resumir muito, porque há muita coisa que pode ser dita sobre este texto. Mas, basicamente, pelo menos hoje gostava que tu pensasses a partir desta perspectiva. Se Jesus não tivesse sofrido, provavelmente a obediência dele não era tão cara. Concordas? Quando é que é mais cara a nossa obediência? Quando a vida nos corre tranquila ou quando a vida não está tão tranquila assim? É quando a nossa vida não está tão tranquila assim que a pessoa pensa, esta pessoa é mesmo séria, esta pessoa é mesmo crente. Então, o que o autor da Carta aos Hebreus está a dizer é, olha, pessoal, vocês podem ter a certeza que a obediência de Jesus faz diferença para nós porque ele realmente sofreu. E gosto de caricaturar como se fosse assim. Jesus não recebeu um guião. Uma vez, numa das últimas viagens, quando visitei o Brasil, eu usei a palavra guião e a nossa amiga Mariana gritou, como é que é? Não é guião, no Brasil é roteiro, porque é uma palavra que eu sei que não é usada no Brasil. Não é? Jesus não recebeu um guião, Jesus não recebeu um roteiro, um papel prévio da parte de Deus Pai, a dizer, olha, quando chegar esta circunstância, tu vais dizer isto. Quando chegar aquela circunstância, tu vais dizer aquilo. Como se fosse uma peça. Como se Jesus, quando se tornasse homem, viesse representar, viesse ensinar. O que a Bíblia continuamente nos está a dizer é que a obediência de Jesus tem mais valor porque ele não estava a ensinar. Ele foi homem como tu és homem. E neste sentido, deixa-me usar esta frase com cuidado. Ele foi homem como para aquelas que são mulheres, como elas são mulheres. Ele foi. Aliás, ele não é só foi. Ele é. Percebes porque é que isto é importante dizer? Porque aqueles judeus que ouviam falar acerca do sumo sacerdote tinham uma altíssima opinião acerca do sumo sacerdote. Mas o autor da Carta aos Hebreus tem de dizer, pessoal, os sumos sacerdotes eram ótimos, mas Jesus ainda é melhor. E tu podes ter a certeza da qualidade deste Jesus, porque ele sofreu mesmo. Ele não fingiu que sofreu. Não foi uma cena. Não foi uma peça montada. Ele sofreu mesmo. Logo, a obediência dele é cara. Tem valor. Se fosse comprada numa loja, era o item mais caro. É isto que o autor está a dizer. Agora, eu quero terminar empurrando para a parte chata. Chata no sentido de exigente do sermão. Como é que era o título do sermão? Recordas? Como é que era o título do sermão? Jesus ama as crianças, não os adultos que se comportam como elas. Então vamos para esta parte, que é a parte vital desta mensagem, que começa, curiosamente, depois desta parte toda mais teológica, começa aí a partir do verso 11. E eu vou ler agora, uma vez mais, nesta tradução, Bíblia para Todos, porque tem um português mais acessível.
A este respeito temos muito que dizer, mas é difícil de vos explicar, porque vocês não querem compreender. Bem, vamos só ser um bocado sinceros. A Bíblia fala connosco de uma maneira que, se eu às vezes tentasse fazer a mesma coisa, eu ia me dar mal. Vamos ser sinceros. Imaginem que eu chegava aqui hoje e dizia: pessoal, eu quero-vos explicar uma coisa, mas eu acho que não vale a pena porque vocês não querem compreender. Vocês podiam começar a ficar: pastor, sinceramente, se é coisa que se diga, vim eu aqui para o... Mas a Bíblia está assim. E ainda bem que eu não sou a Bíblia, porque eu não estou na posição da Bíblia. Mas percebe isto, eu vou voltar a ler. A este respeito temos muito que dizer, mas é difícil de vos explicar, porque vocês não querem compreender. Às vezes há coisas que são difíceis de explicar, porque são difíceis de explicar e que nós temos dificuldades intelectuais. Mas não há uma dificuldade tão grande em explicar quando a pessoa não quer compreender. Isto é só o começo, reparem. Já era tempo de serem mestres, mas a verdade é que ainda precisam que alguém vos ensine outra vez as coisas fundamentais da mensagem de Deus. Ainda precisam de se alimentar de leite quando já deviam estar a comer alimentos mais fortes. E quem se alimenta de leite não passa de uma criancinha, sem saber distinguir o que está certo do que está errado. Os adultos, pelo contrário, alimentam-se de comidas fortes, visto que, por experiência, já chegaram ao ponto de saber distinguir o bem do mal. Tu achas que o autor da carta aos Hebreus está a ser muito simpático quando diz as coisas desta maneira? Ele está a ser duro. O que ele está a dizer é: pessoal, vocês estão, não levem a mal a dizer assim, vocês estão armados em meninos. Vocês estão armados, aliás, até podíamos ir mais longe, porque já que ele está a falar de leite, vocês estão armados em quê? Em bebés, vocês estão armados em bebés. Vocês já deviam estar a comer comida sólida. E não estão a comer comida sólida. Ainda eu preciso de vos estar a dar leitinho, como se vocês fossem bebés. Agora, para que isto não termine em crítica, eu quero que tu te concentres na última palavra, no último verso. Os adultos, pelo contrário, alimentam-se de comidas fortes, visto que, por experiência, já chegaram ao ponto de saber... O que é que diz a tua tradução? Discernir. Por exemplo, nesta agora eu tenho distinguir. Algum de vocês tem outra palavra? Distinguir, discernir. Alguém tem outra palavra? Além de distinguir, discernir? Ok. Distinguir, discernir. Bem, o Newton e o João, que estão no seminário, eles andam a aprender grego. O meu grego já lá vai há alguns anos. E o meu relacionamento com o grego é assim um relacionamento... Bem, todas as semanas tenho de lidar com o grego, porque quem gosta de se preparar vai ao grego. Mas geralmente eu faço por não trazer muitas palavras, para já nem sei pronunciá-las bem. Eles sabem melhor do que eu, porque eles estão no seminário agora e o meu tempo de seminário já foi há 30 anos. Portanto, o que eles estão a aprender eu já esqueci. Então, no geral, eu não faço muito para eles, às vezes, para vos impressionar, dizem, no grego, não sei o quê. Para vocês ficarem impressionados, coitados, andam a estudar muito acerca disso. Mas eu hoje vou fazer isso também. Hoje vou aqui trazer umas palavras gregas. Eu às vezes menciono uma ou outra, mas estas eu gostava mesmo de distinguir. Por uma razão. No grego original, a palavra que tu tens para distinguir ou para discernir chama-se, e portanto agora, diacrisis. Diacrisis. E quando tu tens esta palavra, tu tens duas palavras que estão lá juntas. Dia, que quer dizer através, no meio de. Aliás, quando nós pensamos em diacronia, é daí que vem. Quando nós pensamos em diálogo, palavras no português que começam por dia, muitas vezes têm precisamente esta ideia de ser uma coisa que é feita entre. Então, quando nós chegamos aqui a diacrisis, que no original está lá diacrisin, então é dia e depois a palavra crisin ou crisis quer dizer julgar, decidir, separar. Que, curiosamente, dá origem à nossa palavra crise. A palavra crise tem esta origem grega e é por isso que muitas vezes as pessoas notam que a palavra crise não é necessariamente uma coisa negativa, mas é uma oportunidade de nós
ajuizarmos, de usarmos a cabeça. Agora, eu quero só voltar a levar-te para terminar um texto. Na semana passada nós andámos lá. Foi João que pregou, é um dos textos mais conhecidos na carta aos Hebreus, que é no capítulo 4, verso 12. Vocês lembram-se? 4, 12. Algum de vocês sabe de cor esse texto? Vocês conhecem? Amém. É sim, a unção. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes explicou-me o que é que unção quer dizer. Explicou-me, eu digo assim, parece que estava eu a conversar com ele, né? Estava eu e muita gente. E ele diz assim, é unção, isso de facto é unção. Sabes como é que se explica a unção, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes? Uns são, outros não. É assim. É boa, não é? Nunca mais esqueci. Então, se vocês repararem, qual foi a palavra repetida que o Nuno usou em relação à palavra que nós estamos agora a usar no final do capítulo 5? Em Hebreus 4:12, ele repetiu uma palavra. Qual foi essa palavra? Discernir. Sabem que se nós formos ao grego original, do verso 14 do capítulo 4, do verso 12 do capítulo 4, o texto que o Nuno acabou de citar, a palavra também tem a mesma origem e aparece lá kritikos. E tu agora começas a apanhar a origem da palavra para discernir do krisin original, que dá origem à palavra crise, mas que também dá origem à palavra crítica. O crítico é a pessoa que sabe a diferença entre uma coisa e outra. A crise é a circunstância onde tu és chamado a saber distinguir entre uma coisa e outra. Repara, a crítica, de acordo com a Bíblia, não é o excesso de opiniões, como eu tenho, por exemplo. Eu tenho muitas opiniões. Sou muito crítico. Mas a palavra crítico no original não é a pessoa que, como eu, tem muitas opiniões para dar. É a pessoa que sabe distinguir uma coisa da outra. E a esta hora tu já estás a ver, isto é aquele assunto que o pastor Tiago está sempre a bater nesta tecla. Porque quando o mundo foi criado através da palavra, como é que a palavra age diante do mundo? Como é que tudo foi criado? A palavra é Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando Jesus começa a falar, ele diz assim, qual é a primeira coisa que Jesus diz? Faça-se luz. E a partir do momento em que Jesus diz faça-se luz, passa a haver uma separação entre a luz e as trevas. Este mundo é o resultado da crítica divina. Porque sempre que a palavra é falada no início deste mundo, há uma distinção entre luz e trevas, águas de cima, águas de baixo, animais no ar, animais no mar, animais na terra, homem, mulher. Adão, agora vais imitar-me, vais criticar os animais, no sentido em que vais dar nomes aos animais. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Quando tu tens um sumo sacerdote, que é melhor que os sumos sacerdotes, Jesus, tu passas a ter o poder que é dado por Ele através do Espírito, para tu saberes distinguir aquilo que Ele separou, aquilo que Ele tornou diferente. Logo, hoje uma das coisas que tu tens de considerar, independentemente da idade que tu tens, é: será que nos últimos tempos a minha capacidade de discernir uma coisa da outra tem aumentado, ou eu ainda trago o meu biberon atrás? No Brasil diríamos mamadeira? Se eu sou uma pessoa nova por causa de Jesus, eu já tenho, através do Espírito, a capacidade de compreender
aquilo que Jesus separa através da sua palavra, ou ainda tenho de trazer este biberon, esta mamadeira com leitinho, para alguém fazer isto por mim? É isto que o autor da carta aos Hebreus está a perguntar àqueles crentes e que eu tenho de perguntar a vocês. Vocês na hora H ainda precisam que venha um cristão pegar-vos ao colinho para que vocês saibam a diferença entre a luz e as trevas, para que vocês saibam a diferença entre o mal e o bem, ou vocês querem ficar a mamar para sempre? Jesus é tão melhor do que aquilo que os judeus tinham, que uma das coisas que Ele faz, porque sofreu como nós sofremos, mas sem pecar, é que Ele dá-nos o poder de discernir. Agora, quero terminar esta mensagem a dizer uma coisa que várias vezes já foi dito. Tu tens, no mínimo, de começar a pedir a Deus o dom do discernimento. E agora, deixa-me dizer-te isto com sinceridade. O dom do discernimento não é aquilo que nos anos 90 nós prendíamos a uma suposta capacidade de compreender atividade maligna. Eu não estou a dizer que o dom também não possa servir para isso. Não me entendas mal. Mas o que eu te estou a dizer é que o dom de discernimento é aquilo que qualquer cristão que não queira ser criança para sempre precisa de exercer. Não é uma cena tipo poltergeist, em que alguém entra aqui em Algés e eu olho para a pessoa e, sem ter trocado palavras com ela, digo, está possuída. E depois faço um sinal qualquer estranho ao Newton e ao João, que é, leva já à parte, que vai já ali para um serviço especial de expulsão demoníaca. Não é isso, meus irmãos. É nós não passarmos a vida a beber do biberão. E por isso temos, em primeiro lugar, pedir, Deus, dá-me o dom do discernimento. Ajuda-me a distinguir uma coisa da outra. Para que não ande a ser uma criança. Para que ninguém tenha de me pedir ao colo. Repara, isto não é tu rejeitares a igreja como o lugar onde o teu discernimento é apurado. Isto não é tu rejeitares a igreja como um lugar onde os pastores te ajudam a perceber melhor, onde os irmãos se ajudam a perceber melhor, onde nós investimos tempo a ler a Bíblia juntos. Mas é querer, desejar, comer. E é aqui que eu vou terminar. Podes vir, Daniel. É aqui que eu vou terminar. Nós temos de querer, desejar, comer. A minha mãe, vocês lembram-se, estivemos a orar pela minha mãe durante um tempo ainda grande, quase um mês, que ela esteve no hospital. E uma das coisas que a minha mãe dizia, logo na primeira semana, e havia muita droga a passar pela minha mãe naquela altura, como vocês podem calcular, porque ela estava muito mal, então, e dizia coisas interessantes e dizia outras também, e dava-lhe assim uma espécie de sinceridade que eu não conhecia à minha mãe. Eu quase que entrava com receio a cada visita porque eu tinha medo daquilo que a minha mãe poderia ter estado 48 anos a guardar acerca de mim e saísse naquela altura, não é? E vocês sabem, quando estamos com pessoas mais velhas que começam a perder o filtro, elas podem nos dizer aquilo que até agora guardaram. Então eu ia sempre com certo receio. Mas uma das coisas que a minha mãe dizia despoduradamente, sem vergonha nenhuma, é que ela estava farta dos líquidos do hospital e que até a comida, tudo lhe sabia mal. Ela queria comer. E a minha mãe é tão magrinha como eu sou, ok? Ela não tem ar de uma pessoa que quer comer, mas ela queria comer. Porque ela queria estar saudável. Nós queremos comer, pessoal. Nós só queremos comer. Não é no sentido de sermos golosos necessariamente. Mas nós queremos estar saudáveis. Nós queremos ter um dom de discernimento. Porque aquilo que Jesus sofreu para tu poderes comer. Não é ficares a batidos e iogurtes a tua vida toda. E eu gosto muito de iogurtes. Percebes? É para tu comeres. É para teres uma vida de adulto, de prazer naquilo que há para evoluir. Em primeiro lugar, ora diariamente, Senhor, dá-me dom de discernir. Segunda coisa, pede a Deus por fome. Senhor, dá-me fome de comer comida sólida.
Dá-me fome de comer comida sólida. Por causa de uma terceira coisa. Porque o teu filho sofreu mesmo para que eu não tenha de viver uma vida de mamadeira, de biberon para sempre. Vamos responder com a nossa adoração. Vamos responder com o nosso louvor, com as nossas vozes. Vamos ficar de pé.